Uva nasceu de uma insatisfação geral que a gente teve, né, um grupo de pessoas veganas que se conheciam, que eram amigos, que militavam um pouco juntas há alguns anos, e eu não sei se a galera que é vegana aqui há mais tempo vai lembrar que teve, nos anos 90, começo dos anos 2000, a pauta, assim, a grande disputa dentro do movimento vegano era entre a corrente abolicionista e a corrente bem-estarista. Tinha a corrente abolicionista, que queria realmente abolir a exploração animal, e a corrente bem-estarista, que queria melhorar, né, aumentar o bem-estar animal, melhorar as condições. Muitas dessas pessoas se diziam também abolicionistas, mas acreditavam que o caminho para chegar lá seria através de pequenas reformas. Então, era aquela galera que ia trabalhar com, sei lá, com zoológico e tentar aumentar o tamanho das jaulas dos animais. E era uma coisa muito interessante, porque eu me tornei vegana, então, há 15 anos, nesse contexto, onde o grande debate, a grande disputa dentro do veganismo era entre abolicionistas e bem-estaristas. Né? E os bem-estaristas, geralmente, que a gente chamava também a galera da protetores de animais, né? E aos poucos isso foi mudando. Isso foi mudando de uma maneira que, sabe, todo mundo começou a se dizer abolicionista, mesmo através de pequenas ações que eram bem-estaristas. Isso não quer dizer que a galera abolicionista, como eu, né, que já era abolicionista na época, achava que não, que era incompatível essas duas coisas. Então, tem muitos contextos que realmente aumentar o bem-estar animal faz sentido, né? Aos poucos, sei lá, por exemplo, eu não sou contra, pelo contrário, pressionar para ter leis que proíbam animais em circo, ou pressionar para que não tenha mais zoológicos. Então, isso seria visto como medidas de bem-estar, né, porque não vai resolver o problema como um todo, mas são pequenas etapas. O que é diferente, a verdadeira ação bem-estarista seria militar junto com criadores de galinhas para que as galinhas tenham jaulas maiores. E aí, para mim, é uma contradição muito grande, uma galera que se diz antiespecista, que se diz vegana, e que senta para negociar o quanto de crueldade animal a gente aceita com a galera que lucra com a exploração animal. Para mim, isso não é um papel de quem é vegana, de quem é antiespecista. Isso, para mim, é uma missão para as pessoas que comem ovos. Se você come ovo e você tem um mínimo de consciência ambiental ou de bem-estar animal, seria o que essas pessoas deveriam estar fazendo. Ah, já que eu quero continuar a comer ovo, não estou pronta para ser vegana, não vou considerar o veganismo nunca, mas eu vou pressionar as empresas para melhorar as condições das galinhas poedeiras. Então, para mim, eu vejo mais como uma ação dessa galera, não uma ação que nós, no movimento vegano, deveríamos estar usando nosso tempo, nossos recursos para pedir esse tipo de coisa, sabe? E aí aconteceu uma mudança progressiva e aos poucos, né, todo mundo dizia não, porque a única maneira é através dessas ações de sentar com o McDonald's e pedir. E aí a gente começou a ver grandes ONGs que se diziam antiespecistas ou veganas, né, acho que nem usava a palavra antiespecista, grandes ONGs veganas, internacionais ou nacionais, que começaram a fazer esse tipo de trabalho, né? Então o ativismo dessa galera passou a ser pedir gaiolas maiores para o McDonald's e fazer uma conta muito estranha, dizendo assim, se cada ovo que vai ser usado no McDonald's agora, nos sanduíches, vai vir de uma galinha em liberdade, então a gente está aumentando tantos por cento, uma maneira bem, para mim, capitalista de ver as coisas, de sair calculando quanto a gente está ganhando, e uns números que a gente também não sabia de onde essa galera estava tirando esses números, sabe? Como, para cada hambúrguer vegano que o McDonald's vendeu, tantos animais foram poupados. Tá, você está baseado em quê? Porque todo ano o McDonald's vende mais hambúrguer do que no ano anterior. Então, assim, de onde está saindo esse cálculo? De que data sovaco você está tirando esse negócio, né? Porque assim, ninguém sabe de onde estava vindo esse tipo de informação. E aí a gente começou a sentir muito desconfortável, porque esse pessoal foi ganhando mais espaço. Foi ao mesmo tempo em que o Instagram, né, 2008, o Instagram começou a bombar, todo mundo começou a mostrar foto de comida vegana e de pratos, né, de comida vegana, que eu nem chamo, para mim comida é comida, né, veganas são pessoas, mas enfim, dos pratos vegetais, e o veganismo começou a ter uma atenção maior da mídia, só que quem estava ganhando espaço era justamente essa galera que estava
promovendo uma versão totalmente despolitizada do veganismo. Então, para dar um históricozinho, para quem também não estudou muito a questão, eu acho que essa é uma formação que eu quero muito fazer um dia, né? O histórico do movimento antiespecista no mundo inteiro, né, nos últimos séculos, como é que a gente chegou até aqui. Mas se você pensar logo antes disso, nos anos 80, o movimento antiespecista era extremamente organizado, conseguiu mobilizar muita gente. No Brasil ainda não era tão grande assim, mas, por exemplo, em lugares como o Reino Unido ou nos Estados Unidos, já tinha protestos contra teste em animal, protesto contra o uso de pele na moda, por exemplo, que conseguiu mobilizar muita gente. E aí foi nessa época também, nos anos 80, que começou a ter muitas ações diretas de libertação de animais, né, de entrar em laboratório e libertar as pessoas. E o que aconteceu, né? Porque eu sempre me pergunto como a gente estava num ponto assim que a opinião pública estava do nosso lado, tinha muita gente no movimento, e como foi que isso caiu de repente, né? Teve uma repressão muito grande na União, no Reino Unido, por exemplo, né, muitos ativistas, muitos militantes e muitas militantes antiespecistas foram presos nessas ações de libertação de animal, né, de laboratório, e algumas com penas muito altas, sabe? Eu conheço pessoas que foram condenadas a 10, 15 anos de cadeia por ter entrado em laboratórios de libertado animais. E foi isso que acabou, teve uma ruptura, a galera ficou com muito medo de se envolver, o movimento antiespecista radical, realmente radical, político, orientado pela ação direta, acabou morrendo ali, porque a repressão acabou matando, né, quebrando isso, e o que veio depois foi uma versão diluída e despolitizada do veganismo, que foi essa versão que coincidiu com o Instagram e foto, e é comida, e é coisa colorida, e é superfood, e é goji berry, é não sei o quê. E aí, o terceiro elemento foi essas grandes ONGs, né, que eu falei agora há pouco, que começou a receber muito dinheiro mesmo para fazer esse tipo de campanha, conseguir fundos para fazer esse tipo de campanha e pedir ovo de galinha em liberdade do McDonald's. Junta tudo isso, bota aí numa panela, cozinha, e aí deu o cenário de insatisfação geral que eu e muitas pessoas ao meu redor a gente estava sentindo muito satisfeita com isso, e principalmente não estava sentindo representada por esse veganismo. E aí, acho que foi em 2008, começo de 2008, foi 2017, 18, perdão, foi 2017 ou 2018, eu fiz uma turnê política pelo Brasil, acho que foi 2018, uma turnê política pelo Brasil, foi 2018, obrigada, Tiago, onde eu visitei, uma coisa doida, assim, eu visitei, eu acho que, sei lá, 15 cidades em 22 dias, um negócio assim. Eu fui de Fortaleza, foi o mais ao norte que eu fui, até Florianópolis, foi o mais ao sul, encontrando a galera vegana. Eu ia fazer encontro onde me chamavam, em restaurante vegano, na casa da galera, em universidade, em centro, onde me chamavam eu ia, e trocando uma ideia com as pessoas, e o que eu percebi é que estava todo mundo frustrado, todas as pessoas que vinham para esses encontros, para essas palestras, para esses bate-papos, estavam sentindo a mesma frustração que eu estava sentindo, eu e as minhas amigas e os meus amigos, que era: a gente não se sente representado por esse veganismo de ONG, a gente não se sente representado por esse veganismo no Instagram, e no final de cada conferência, assim, de cada palestra que eu fazia, a galera vinha falar comigo e dizia: e agora, o que a gente faz? E aí? Como é que a gente faz agora para se encontrar, para articular? E eu saí dessa turnê, desse grande tour aí no Brasil, a minha última parada foi Recife, né, na volta. E aí eu contei isso para a galera de lá. Então, assim, eu tenho uma comunidade muito grande. Recife é a minha segunda casa no Brasil, e tem muita gente vegana lá. Inclusive, foi a primeira comunidade realmente vegana no Brasil com quem eu tive contato, porque na época, em Natal, eu não conhecia muita gente. E eu compartilhei isso, né, o que eu tinha visto na turnê com a galera de Recife, minhas amigas e amigos de Recife. E a gente já estava com vontade de criar alguma coisa há muito tempo. E aí, quando eu falei: não, gente, olha, o terreno tá fértil, o momento é esse, tá todo mundo esperando, tá todo mundo frustrado de um lado e tá todo mundo esperando uma alternativa. Então, o que a gente faz agora? E aí, como a gente é vegana, né, e sabe que comida para vegana é, assim, uma coisa muito importante, nasceu a ideia da uva na mesa de um restaurante de um amigo muito querido da gente, que é vegano.
lá de Recife. E a gente terminou o almoço e falamos, bora, tem até uma foto para imortalizar esse momento. E aí a gente decidiu que ia criar alguma coisa, uma organização, a gente não sabia exatamente, e aos poucos, com a conversando e trocando ideia, a gente decidiu que seria, e agora eu vou explicar o que é a UVA, né? A gente não seria uma organização, uma ONG, né? Porque a gente estava muito frustrada com o modelo de ONG também. É um modelo muito hierárquico que não representa a gente, que não cumpria o papel que a gente queria. A gente queria, depois dessa turnê pelo Brasil, eu senti que faltava algo para conectar essas pessoas que estavam soltinhas pelo Brasil, por todas essas cidades, e que não se conheciam, não conheciam as outras pessoas veganas na própria cidade. Então seria algo assim, uma teia, uma rede, né, para conectar todo mundo. E a ideia da UVA o objetivo da UVA é ser exatamente isso, é ser uma rede que conecta coletivos. Outra coisa que eu percebi fazendo essa turnê e vendo as diferentes realidades nas diferentes cidades por onde eu estava, era que o tipo de ativismo, o tipo de ação que a gente faz em Belém não necessariamente faz sentido em Campina Grande, que não necessariamente faz sentido em Curitiba ou em Florianópolis, ou no interior do Rio Grande do Norte. E eu, talvez justamente por ser anarquista, eu confio nas pessoas, eu acredito que as pessoas são as mais indicadas para saber o que faz sentido no território onde elas estão inseridas. Então, tinha também, quando a gente criou a UVA, essa vontade de acreditar que as pessoas que estavam na sua cidade, no seu território, sabiam mais do que nós o que fazia sentido ali, que era mais uma frustração da organização em ONG, né? Que você tem uma direção que vai decidir coisas e impor de cima para baixo, né? Geralmente de cima para baixo significa de São Paulo para o resto do Brasil, né? Do Sudeste para o resto do Brasil, São Paulo e Rio, e sem levar em consideração as diferenças de realidade e de contexto de acordo com o território onde a gente está. Então, a gente não queria isso. A gente queria justamente só conectar os coletivos, colocar ferramentas à disposição das pessoas para que elas usassem essas ferramentas para fazer um ativismo que fizesse sentido no lugar onde elas estavam e de acordo com as exposições. Então, a UVA é uma rede que conecta coletivos. A gente não é uma organização, a gente não é uma ONG, a gente é realmente uma rede. Então, cada coletivo em seguida, como lá, o Vespa, todos os coletivos que se juntaram à UVA depois, são independentes na maneira como agem. A gente só, o pré-requisito para se juntar à UVA, né, para se conectar, se federar, ler, a gente tem no site, né, a nossa carta de princípios, a carta da criação, a carta de Recife, na verdade, que foi escrita coletivamente durante o ENUVA, que foi o primeiro encontro nacional da UVA, em 2019. Então, a gente só pede que as pessoas, o coletivo tem que aderir aos princípios da UVA, né? O anticapitalismo está junto, né? O veganismo popular. Então, vocês podem ler lá no site, tem explicadinho tudo. E a partir do momento que você fala que está de acordo com esses princípios, você pode aderir à UVA, né? Fazer parte da UVA e, em seguida, usar as ferramentas que a gente coloca à disposição de formação política. Tem vários GTs, depois o Thiago vai explicar mais. E em seguida usar isso de uma maneira que faça sentido no território onde vocês estão, no contexto onde vocês estão. Então, esse é o objetivo da UVA, né? Obviamente, é uma rede que conecta coletivos antiespecistas. Então, a gente está aqui, o nosso objetivo político é lutar, né? Lutar contra o especismo e criar maneiras de construir essa sociedade antiespecista que a gente imagina ter, né? Nosso compromisso político é realmente com emancipação animal. Obviamente, por ser também, né, uma entidade que se diz anticapitalista, a gente entende que sem sair do capitalismo não tem como a gente sair do especismo, mas é válido para todo tipo de dominação, né? A gente acredita que todas as dominações são conectadas porque a matriz é a mesma, né? Vem da mesma raiz, então não tem como a gente imaginar um mundo que seria sem antiespecista, onde o especismo acabou, mas a gente ainda está vivendo sob o capitalismo. Eu acho que
Não faz sentido, acho que é impossível, na verdade, quando você pensa que a exploração animal é um dos pilares fundamentais do capitalismo, né? Quando você vê o quanto o capitalismo lucra com a exploração animal, não dá para imaginar que a gente vai poder acabar com o especismo sem acabar com o capitalismo. Então, a gente tem isso, né? A gente é anticapitalista, mas o trabalho da uva é pela emancipação animal, só que, por ser também uma rede anticapitalista, a gente atua em outros movimentos ao mesmo tempo. Então, isso talvez é uma coisa que acho que a gente não explicou direito no início da forma, quando a gente criou a uva, né? Porque a gente queria abraçar um pouco tudo e somos interseccionais, tal, tal, tal. Mas o trabalho, a missão da uva, o compromisso da uva é com a emancipação animal. Só que nós, pessoas que fazemos parte da uva, carregamos no nosso coração também a luta anticapitalista, a luta contra todo tipo de dominação. Então é por isso que eu também faço parte de um outro coletivo que é anarquista e que vai trabalhar em outras áreas, né? Além da, não trabalha necessariamente com o antiespecismo, mas trabalha com a luta contra outros tipos de dominação, inclusive capitalista, né? O coletivo anticapitalista, antifascista, contra todo tipo de dominação. Então, as pessoas que compõem a UVA e os coletivos que fazem parte da UVA geralmente estão envolvidas com outros tipos de militância, né? Que seja feminista, direitos de pessoas LGBT, a luta antirracista, a luta anticolonial, tudo isso faz parte do nosso compromisso político como indivíduos, né? E que a gente constrói isso em outros lugares. Na UVA, a gente se compromete com a luta pela emancipação animal, sabendo, obviamente, que não tem como a gente chegar lá reproduzindo outro tipo de dominação. Então, a gente também se posiciona como antirracista, anticolonial, anti-LGBT-fóbico, feminista, porque a gente acredita que não dá para construir esse caminho, né, que vai nos levar à emancipação animal, reproduzindo outros tipos de dominação. Eu vi que algumas pessoas levantaram a mão, eu terminei essa parte. Ah, só uma coisa, antes de abrir aí para as pessoas que levantaram a mão e que quiserem fazer alguma pergunta com relação a essa minha fala agora, sobre o nome, veganismo popular, né? Quando a gente, antes mesmo da criação da UVA, então antes de 2018, eu já pensava muito com as minhas amigas e amigos, principalmente de Recife, como a gente ia chamar o nosso movimento, porque a gente estava tão frustrada com o veganismo sendo associado necessariamente a uma visão liberal do veganismo, né, que é mais produtos ultraprocessados de grandes empresas, é isso que vai trazer emancipação animal, que eu cheguei num ponto que eu me perguntava se eu ainda ia usar a palavra vegana para me definir, porque eu não queria que as pessoas me associassem a esse tipo de veganismo, que estava virando a visão hegemônica do veganismo. E a gente pensou em várias coisas, tem gente que sugeriu animalismo, eu ainda não entendi exatamente a vibe da palavra animalista, mas não me parecia, não era exatamente o que eu estava procurando. Antiespecista, para mim, antiespecismo, eu faço uma distinção entre antiespecismo e veganismo. Antiespecismo é a ideologia, né? É a nossa, é a pauta política, né? É o nosso horizonte político, é o antiespecismo. O veganismo é a prática, ou a praxis, dependendo da sua tradição política, você pode chamar aí como quiser, mas o veganismo seria a ideologia antiespecista na prática diária, né? Como é que a gente pratica o antiespecismo todo dia através do veganismo. Então, eu faço uma distinção dessas duas palavras. Às vezes eu digo, me apresento como antiespecista e não como vegana, mas eu acho que uma não substitui a outra, significam duas coisas diferentes, complementares, mas diferentes. E aí, como chamar esse veganismo? E aí, a minha amiga Bárbara, de Recife, que também faz parte da UVA, também é uma das membros fundadoras, pensou até assim, mas nesse momento que eu disse, eu não vou mais nem me chamar vegana, vou deixar vegana para essa galera. E aí ela disse, não, a gente não pode abandonar o nosso nome, né, o nome do nosso movimento. O movimento vegano existe há muito mais tempo do que essa vertente liberal do veganismo. Então a gente não pode abandonar esse nome. E aí, por um tempo, a gente usou o termo veganismo interseccional. Logo no comecinho foi a maneira que a gente usou, era a frase, a expressão que a gente usava para demarcar o veganismo que a gente defendia do veganismo liberal, o pragmático, estratégico, né? Que acho que a galera liberal não se diz liberal, né? Ela tem outros nomes. Então, por um tempo foi isso que a gente usou, veganismo interseccional. Isso me incomodou,
No começo eu aceitei, mas depois eu comecei a ficar incomodada, porque a palavra interseccional, ou interseccionalidade, para mim pertence ao feminismo. Outro dia, vocês podem pesquisar de onde vem e tal, eu acho que é uma abordagem, é uma palavra válida, mas significa falar de um ponto de vista de uma interseção. Então eu posso falar, por exemplo, de interseccionalidade na minha luta como mulher, lésbica, e no contexto da França eu sou racializada também, porque aqui na França eu não sou branca, eu sou latina, né? Então eu poderia falar que eu estou nessa interseção de raça, gênero e orientação sexual. Mas é um ponto de onde você se localiza. Não faz sentido falar de veganismo interseccional, porque seria dizer que o animal não humano, outro que humano, está nessa interseção, tá entendendo? Não é uma maneira de abordar a sua militância, dizer, eu tenho uma militância interseccional, então eu levo em consideração várias opressões. Não é isso que a palavra interseccional quer dizer na base, né? Quando ela foi criada por uma feminista negra, era para falar, e saiu do movimento feminista negro dos Estados Unidos, era para falar justamente desse lugar específico que a mulher negra ocupa, e onde ela vai ser oprimida tanto pelo seu gênero, né, por ser mulher, quanto pela sua raça, por ser negra. Então, faz referência ao ponto de onde você está falando, e não a maneira que você constrói a sua militância. Então, por isso eu acabei deixando de lado a questão de veganismo interseccional e procurando outra palavra. Eu pensei no veganismo popular porque eu tenho um envolvimento com o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, há muitos anos, por causa do meu pai, que entrou para o MST quando eu era criança, e no MST a gente fala de reforma agrária popular. Por que popular? Porque é pautada pelo povo. Então, o veganismo popular, quando eu decidi que essa seria a expressão que mais fazia sentido para o que eu estava procurando, eu me lembro que eu tive uma conversa com Bárbara, essa mesma Bárbara, e ela disse, eu tenho receio da gente usar a palavra veganismo popular, de usar a palavra popular, porque popular parece assim, popular de popularidade, vai ser popular, todo mundo vai gostar. E eu estava vindo de outra tradição política que, para mim, popular era construído na base, pelo povo. Então, essa é a interpretação do popular, do veganismo popular. Eu fico muito feliz hoje vendo que o negócio pegou, ainda bem, e que a galera entendeu, ninguém confundiu, achou que era popular, de vamos popularizar o veganismo, logo vamos pedir mais produtos ultraprocessados que custem pouco para que mais pessoas tenham acesso. Não teve essa confusão, a galera não entendeu desse jeito, entendeu realmente um veganismo, né, que vai ser construído na base, pautado pelo povo, e foi o nome que a gente acabou adotando, né, o veganismo popular. E agora eu vou passar a palavra para Tiago. Tiago. Continuando aí esse histórico da uva, então a nossa formação foi em 2018, logo próximo à eleição, na verdade, nosso primeiro ato foi entre o primeiro e segundo turno, né? Em 2019 nós tivemos o primeiro Enuva, e a partir do primeiro Enuva, a gente começou a ter a formação dos primeiros coletivos locais que não existiam. Existia o coletivo Veganize Já, de Brasília, que já estava vinculado à uva, ele já existia, ele se vinculou à uva, e depois começaram a surgir vários coletivos, e salvo engano, eu estava falando com o pessoal de João Pessoa, foi o primeiro coletivo que se organizou logo depois do Enuva, eles vieram para o Enuva e ficaram super animados, então os primeiros coletivos locais começaram a ser formados logo após o Enuva. A gente não tinha coletivos, tinha uma ideia, tinham várias pessoas num grupo do WhatsApp se comunicando, né? E 2020 chega a pandemia, né? Era um ano de muitos planos, de muita organização, que a gente ia realizar o segundo Enuva, e sobrou para a gente se adaptar a esse novo normal, como alguns dizem, né? Então, foram realizadas 47 lives nesse período de pandemia, e foram formados novos coletivos também, e nós atuamos junto às eleições e conseguimos 23 candidaturas eleitas nessas eleições de 2020, com um compromisso com o veganismo popular, inclusive algumas de Belém, de algumas cidades que vocês fazem parte aí. Em 2021, nós totalizamos hoje 41 coletivos em formação ou atuação. Realmente as coisas assim, alguns coletivos mais do que outros conseguem atuar, alguns estão bem parados, outros começaram a se organizar, mas não estão atuando, mas ao todo nós temos aí 41, e vamos realizar agora, no mês que vem, daqui a um pouco mais de um mês, o segundo Enuva, que espero que também seja alguma coisa que vai nos ajudar bastante aí
e toda essa energia, eu acho que vai ser algo muito importante para a gente nessa renovação.